A postura em que você dorme determina como o seu cérebro elimina toxinas, como seu coração bombeia sangue e se a sua coluna vai envelhecer como um bom vinho ou como uma banana esquecida no painel de um carro em pleno julho. Seja você uma vítima de crime caída na cama ou um pequeno bicho preguiça se enrolando para escapar de um predador, seu corpo está gritando uma mensagem sobre sua saúde. E hoje vamos traduzir esse grito. Vamos começar com a posição que 40% da população humana adota instintivamente assim que sua cabeça toca o travesseiro. Você conhece, você ama e provavelmente fez isso até quando estava no útero, a posição fetal. Existe algo primal em dobrar os joelhos contra o peito e baixar a cabeça. Esse é o sinal universal de que você está seguro. Deixe-me em paz. Evolutivamente faz todo sentido. Ao se encolher, você protege os órgãos vitais, como o coração, os pulmões e o lado mais vulnerável do seu corpo contra predadores noturnos. Além disso, você está conservando calor. Basicamente, você vira uma pedrinha biológica impenetrável. Mas enquanto o seu cérebro reptiliano se sente seguro, o seu esqueleto moderno está abrindo uma reclamação formal. Encolher-se demais faz de você uma máquina de compressão. Quando você cola o queixo no peito e puxa os joelhos até quase os olhos, você restringe o seu diafragma, basicamente pedindo para os seus pulmões funcionarem dentro de um compactador de lixo. Essa respiração superficial significa que menos oxigênio chega aos seus tecidos enquanto você dorme, o que pode explicar por que você acorda se sentindo como se tivesse corrido uma maratona nos seus sonhos. E vamos falar das suas articulações. Se você fica em uma bola apertada por 8 horas, você está sobrecarregando os joelhos e quadris, podendo até causar inflamações artríticas antes mesmo de completar 40 anos. Mas antes de sair se desenrolando desesperado, saiba que a posição fetal tem uma grande vantagem, especialmente para quem ronca. Dormindo de lado, com a coluna curva, você está fisicamente impedindo que a base da língua caia para trás e bloqueie as vias respiratórias. É um truque antigravidade para manter as vias aéreas abertas. Além disso, se você está grávida, essa é basicamente a única posição que vai fazer você se sentir confortável, sem a sensação de estar equilibrando uma bola de boliche sobre sua artéria aorta. O segredo é relaxar. Não seja uma bola apertada, seja um camarão relaxado. Estenda um pouco as pernas, talvez coloque um travesseiro entre os joelhos para alinhar os quadris. E de repente você passou de um bicho preguiça estressado para um gênio da ortopedia. Mas talvez você não seja um curvador, talvez você prefira estrutura. Não quer se esconder do mundo, quer estar em posição de alerta, mesmo enquanto está inconsciente. Isso nos traz a versão rígida da posição fetal, a posição do tronco. Aqui você dorme de lado, com os braços esticados para baixo, as pernas esticadas, parecendo um pedaço de madeira esperando para ser cortado. Parece desconfortável, parece rígido, parece que você está tentando ganhar um concurso para ocupar o mínimo de espaço possível em uma cama king size. Mas aqui está a arma secreta do dorminhoco-tronco. Essa é a sua faxineira noturna. Enquanto você dorme, o seu cérebro literalmente encolhe um pouco para permitir que o líquido céfalo-raquidiano lave os resíduos, como proteínas beta-amiloides, as sujeiras associadas ao Alzheimer. Pesquisas sugerem que dormir de lado, particularmente na posição do tronco ou uma versão mais solta da fetal, é o assistente gravitacional mais eficiente para esse processo de limpeza cerebral. Você basicamente está inclinando a cabeça para deixar o esgoto drenar. Se você quiser acordar com um cérebro que parece ter sido detalhado por uma equipe de limpeza profissional, dormir de lado é a estratégia de elite. Mas, como sempre, existe um porém. A gravidade é uma amante cruel para o seu rosto. Amassar a bochecha no travesseiro por 2.500 horas por ano cria linhas de sono, que são rugas permanentes na sua pele, simplesmente porque você se recusa a dormir de barriga para cima. E não podemos esquecer da situação no ombro. Quando você dorme como um tronco, o peso do seu corpo está esmagando uma articulação do ombro contra o matreu. Isso corta a circulação e comprime os nervos, levando àquela sensação maravilhosa de acordar com o braço parecendo um peixe morto que pertence a um estranho. Isso se chama parestesia, mas você provavelmente só chama de razão pela qual eu derrubei o alarmador. Agora, se a ideia de esmagar o braço não te agrada, talvez você vá para o outro extremo. Você não quer se encolher, nem ser rígido. Você quer alcançar, você quer tocar o invisível. Apresento a posição do anoitecer. Essa é uma variação do sono de lado, onde seus braços ficam esticados à sua frente, como se estivesse correndo atrás de um ônibus no sonho ou implorando para um fantasma por um copo d'água.
O anoitecer é uma fascinante concessão biomecânica. Você tem todos os benefícios de limpeza do cérebro e abertura de vias aéreas do sono de lado, mas ao esticar os braços, você está abrindo um pouco mais o peito do que o tronco. Isso alivia a pressão no ombro inferior, mudando o centro de gravidade. Porém, você está jogando um jogo perigoso com seus nervos. Esticar os braços põe tensão no plexo braquial, a rede de nervos que vai do seu nariz até o braço. Se acordar com os dedos dormentes, é a taxa de anoitecer. Mas existe uma nuance específica aqui que precisa ser tratada. De que lado você está dormindo? Isso não é uma questão de sorte, é uma questão de encaramento interno. O seu estômago é um órgão assimétrico, ele se curva para a esquerda. Se você dormir do lado direito, a gravidade força o ácido do estômago a vazar para o esôfago. Olá, azia! Olá, refluxo gastroesofágico! Mas se você virar para o lado esquerdo, o estômago fica abaixo do esôfago. A gravidade mantém o ácido onde ele pertence, na fornalha do seu estômago, digerindo a pizza da meia-noite em vez de queimar a sua garganta. Se você tem refluxo ácido e não dorme do lado esquerdo, está travando uma batalha que não pode vencer. Talvez você não se importe com ácido, talvez não se importe com drenagem do cérebro, talvez você queira só deitar reto e olhar para o teto, como um albino tostador corajoso. Isso nos traz a posição mais disciplinada e assustadoramente imóvel de todas, a posição do soldado. Deitado de costas, com os braços ao lado do corpo, as pernas esticadas, você parece estar em um caixão, ou quem sabe passando por um reinício de sistema. Para sua coluna, isso é sem dúvida o santo graal. Quando você deita reto de costas, sua cabeça, pescoço e coluna estão em alinhamento neutro, sem torções, sem compressões, sem torques estranhos. O colchão apoia a curva natural da sua coluna lombar, claro, desde que não seja um colchão de 30 anos. O seu rosto pode respirar, o que significa que não terá rugas de sono nem acne causada por babar no travesseiro cheio de bactérias. Você está preservando tanto a sua vaidade quanto suas vértebras, simultaneamente. Mas enquanto sua coluna está cantando aleluia, sua garganta está lutando pela vida. Dormir de costas é o pior inimigo das vias aéreas. Quando você deita plano, a gravidade puxa a mandíbula e a língua para trás. Os tecidos moles da garganta colapsam. O resultado? Ronco. Um ronco tão alto que faz as paredes tremerem. Se a posição fetal é para segurança, a posição de soldado é para divulgar sua localização para todos a 3 metros de distância. Para pessoas com apneia do sono, essa posição é perigosa. Você basicamente está se sufocando repetidamente durante a noite. Porém, se você tem uma boa passagem aérea e problemas nas costas, a posição de soldado é o padrão ouro do descanso ortopédico. No entanto, algumas pessoas acham a posição de soldado muito restritiva. Elas precisam de liberdade, elas precisam ocupar espaço, elas precisam dominar a cama inteira. Apresento a estrela do mar. Esta é a posição de costas com atitude. Os braços levantados perto da cabeça, as pernas espalhadas. Você parece que acabou de cair de um prédio de 20 andares e caiu em um campo de grama macia. A estrela do mar é rara. Apenas cerca de 5% das pessoas dormem assim. Mas ela tem alguns benefícios muito específicos. Com os braços levantados, você abre ainda mais o peito do que o soldado. Isso pode ajudar com dores nos ombros para algumas pessoas, já que alivia totalmente o peso do manguito rotador. Mas a verdadeira magia está no resfriamento. Ao espalhar os membros, você maximiza a área de superfície para dissipação de calor. Se você é uma fornalha durante a noite, a estrela do mar é o seu radiador. Mas as desvantagens são agressivas. Ter os braços levantados acima da cabeça por 8 horas pode pressionar o nervo ulnar nos cotovelos. Isso faz você acordar com a mão em forma de garra, onde os dedos mínimo e anelar ficam dormentes e inúteis. Finalmente, chegamos aos rebeldes, os foras da lei, as pessoas que olham para a biologia do corpo humano e dizem não obrigado, os que dormem de bruços, os caçadores do sono. Você deita de barriga para baixo, com as mãos sob o travesseiro e a cabeça virada para o lado, como se estivesse ouvindo batidas de cascos na terra. Vamos ser francos, a maioria dos quiropráticos considera isso um crime contra a coluna. Pense na geometria. Para respirar, você tem que torcer o pescoço 90 graus para um lado. Imagine andar o dia todo com a cabeça virada para a direita. Você não faria isso, mas faz por 8 horas durante a noite. Isso restringe a artéria vertebral e coloca uma grande tensão na coluna cervical. Você está basicamente se arqueando durante a noite. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque se sentem protegidas. Impede que você se sinta exposto e, estranhamente, elimina o ronco quase por completo.
Não tem como se sufocar com a língua, já que a gravidade a puxa para fora da garganta. Para os roncos severos que não conseguem tolerar dormir de lado, dormir de bruços é uma última tentativa desesperada. E existe uma estranha evidência que liga essa posição a certos traços de personalidade. Talvez defensividade ou uma sensação de falta de controle durante o dia. Então você literalmente se agarra ao colchão durante a noite. Mas o preço é alto. Dor no pescoço, dor na lombar e as rugas. Ah, as rugas. Você está esmagando o rosto no travesseiro com a força máxima da gravidade. Se você acorda parecendo inchado e distorcido, culpa do caçador do sono. Então, onde isso nos leva? Existe um vencedor nas Olimpíadas do sono? A verdade é que seu corpo é inteligente. Geralmente ele escolhe a posição que minimiza a dor imediata. Se você está com o quadril machucado, não vai dormir sobre ele. Se não consegue respirar, vai se virar. Mas conhecer a mecânica do sono dá a você o poder de fazer ajustes. Se você é um dorminhoco de costas e ronca o teto para baixo, tente colar uma bola de tênis nas costas da sua camiseta para forçar uma rotação lateral. Se você dorme de bruços e tem dor no necoço, tente largar o travesseiro completamente para alinhar melhor sua coluna. Se você dorme de lado e sofre com dores na lombar, coloque um travesseiro entre os joelhos para ajustar os quadris. O sono não é uma atividade passiva, é uma performance. Se você passa 1/3 da sua vida fazendo algo, é melhor ser bom nisso. Agora eu quero saber, qual é a sua? Você é o zumbi babom, o soldado rígido ou a estrela do mar caótica, dominando 90% da cama enquanto seu parceiro se agarra à beirada por sua vida? Me conta nos comentários. E se você gostou dessa imersão na biologia do seu sono, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até o próximo vídeo.